primeiro programa, tirando o São Paulo Futebol Clube, que hoje é o melhor, um dos melhores do mundo atualmente, né? Você concorda que o futebol brasileiro está nivelado por baixo? O futebol brasileiro do Brasil, né? Você disse. O Brasil brasileiro. Do Brasil. Com S. Piniquim. Uhum. Olha, eu acho que os campeonatos brasileiros nacionais e os clubes, consequentemente, se nivelam por baixo. Por uma série de fatores extra-esportivos, extra-futebolísticos que são predominantes, que de fato fazem a diferença, né? Então, a gente nota que uma situação esdrúxula, o calendário de borracharia que essa corja impõe há mais de 10 milênios e que acho que a gente vai levar mais aí uns 200 anos para conseguir mudar, por mais óbvio que já esteja, que é necessário uma mudança. Então esse calendário ele faz com que os representantes do futebol brasileiro, quer sejam clubes ou a seleção, eles são permanentemente prejudicados e desqualificados em função da má organização do calendário e E da gestão também, né? Da gestão também, mas acho que é anterior essa questão do calendário. Porque isso... É um absurdo que nem nessa pandemia eles relativizaram. Poxa, gente, me desculpa, pra que ter um campeonato paulista, emendar um final de temporada com 15 dias numa outra temporada para disputar um campeonato regional na situação que o nosso país se encontra? Só acho que é bom acrescentar, porque já é um absurdo em tempos normais ter 80 jogos numa temporada um time. Em uma situação agora de pandemia, e que isso eles nem relativizaram em momento algum e falaram vai jogar dia sim, dia também. Então, assim, é um absurdo. Na minha opinião, acho que tem que se ressaltar, inclusive, essa questão pandêmica, viu, Marcos? Sim, porque era uma oportunidade, né? Foi a deixa, não poderia existir uma deixa mais insinuante para desencadear uma reforma nessas questões, né, de calendário, e os caras não aproveitaram, quer dizer, então, porque existe aí uma manada de rabos presos, né? Conluio, né? Os clubes são omissos, são fracos e não se impõem. Exato. A Confederação Brasileira depende, os dirigentes são eleitos, sobretudo com o voto das federações estaduais, que por sua vez consideram que esses campeonatos estaduais sejam as suas galinhas mais chocadeiras, né? Que dão mais retorno financeiro às federações estaduais. Mas, poxa, a gente sabe que o todo, você precisa olhar o todo, não basta olhar uma parte, tem que olhar o todo. No todo, a gente conclui que os campeonatos estaduais até poderiam existir, e quem sabe até devam seguir existindo, mas em outros moldes, e excluindo as equipes que estão representando o Brasil em campeonatos internacionais, por exemplo. Quer dizer, como que você, ao invés de o clube vai representar o Brasil perante o mundo inteiro, e você não ajuda e ainda atrapalha? Quer dizer, não faz o menor sentido. Os campeonatos estaduais podem existir desde que sejam feitos em outros moldes e que as equipes as equipes que jogam as principais divisões participem só num momento final, num desfecho dessas competições, e daí, em vez de dedicarem 16 datas, quase meio ano aos estaduais, vão dedicar 4 ou 5 datas, né? Não adianta querer... Não é mágica, né? Os anos têm 365 dias. O calendário gregoriano é assim. Não dá. Esse calendário que eles querem fazer precisaria de uns anos de 500 dias.
vai ter. O que eu vou falar tem muito a ver com a pergunta do Felipe. O Felipe Freires manda o seguinte: e o que esperar do nosso futebol, sendo que quase todos estão devendo mais do que ganham? Beijo, primo, obrigado pela pergunta. Marco, inclusive emendando nessa pergunta, eu também sou muito a favor dessa flexibilização do calendário, dessa mudança, mas a gente tem que entender que hoje os pequenos clubes só ganham o que ganham no Paulista, ou só ganham o que ganham nessa primeira parte do ano, porque eles vão enfrentar, por exemplo, de São Paulo, os 4 grandes. Se há uma competição entre os pequenos clubes, sem os 4 grandes, com os 4 grandes entrando só no momento posterior, eu acredito que eles iam ganhar muito menos. Isso é ruim para os clubes grandes, obviamente. Porém, faz o ano de muitos times do Brasil. Mas, Missão, eu acho que tem uma contrapartida. Porque, assim, por um lado, alguns desses clubes não vão jogar com os grandes, outros vão jogar só em menos datas. Mas tem uma contrapartida, porque o Santo André, ele entra tem 2 contrapartidas. A primeira é que eles podem se enfrentar, eles podem preencher o seu calendário inteiro. O Campeonato Paulista, essa etapa sem os grandes, ela pode durar 9, 10 meses por ano. Então, esses clubes vão ficar muito menos tempo ociosos. E outra, eles vão ter mais chances de ganhar, pelo menos essa fase preliminar. Então, o Santo André da vida, que nunca, ou que, sei lá, poucas vezes tem a chance de chegar na final do estadual, vai ter ali numa fase preliminar um título, não deixa de ser um título, é o título do campeonato, digamos assim, a gente pode estabelecer 2 campeonatos em um. O Campeonato Paulista... No estilo do Carioca, que tem a Taça Guanabara e o... ou assim, o Paulista e o Super Paulista, digamos. Então você tem o Paulista, o Santo André que é campeão. Daí ele vai jogar o Super Paulista, o Santo André, e os 4 primeiros, ou os 6 primeiros, ou os X primeiros, jogam o Super Paulistão com as equipes da Série A e B. E daí, se ganhar, maravilha. É uma outra... Enfim, eles até se qualificam, né? Se credenciam para chegar num nível superior. E alguns desses times, quem sabe, acabem desembocando nas séries A e B. E daí também tem campeonatos ainda melhores para... Então, assim, existe essa questão que você citou, essa questão, tema, se quiserem, mas não tremam, mas essa questão talvez exista. Mas precisa ser equacionada. Ela não pode ser um impeditivo, ela não pode ser um argumento para que a gente siga eternamente com um calendário inviável. E em nenhum país do mundo existe isso, hein? Existe o campeonato da Sardenha na Itália, ou da Toscana, ou... Existe, não dá. É um mundo globalizado, as coisas estão cada vez mais integradas. Você pode ter as coisas locais, regionais, pinte o seu quintal e será universal, como diziam, mas... Isso precisa ser coordenado, precisa ser compatibilizado com o mundo globalizado. Vamos fazer o seguinte, chama o Florentino Pérez aqui pro Brasil e para ele dar uma sugestão assim de Superliga Paulistana, Superliga Paulista. Talvez ele é um cara que gosta também de dar continuidade nos projetos, né? Eu acho que vai dar certo. Eu acho que tem uma probabilidade boa assim de trazer. Inclusive ele mandou mensagem mais cedo querendo participar do programa junto com o Marco, né? Mas enfim, nosso querido André manda o seguinte: o Catalunhão 2021. Imagina como seria divertido assistir. Exato. Ó, antes da gente continuar o papo, eu tenho que pausar aqui para avisar os desavisados que